O aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, é como outro qualquer. Centenas de pessoas vêm e vão num movimento que parece não acabar mais. Muitas vezes, ninguém tem muito tempo para reparar nas portas, nas paredes, nos corredores, muito menos nas outras pessoas. Não sei você, mas eu só percebo que mudar a cor de uma parede depois de dias ou semanas, e olha que eu frequento o terminal com uma certa frequência. Porque senão, a correria faz com que a gente não perceba os detalhes. Agora, se você já passou pelo aeroporto de Paris entre 1988 e 2006, provavelmente deve ter visto Mehran Karimi na série, mais conhecido como o Sr. Alfred. Mesmo se você estivesse num dia daqueles, ainda repararia nesse homem. Era impossível ignorá-lo. Ele sempre parecia bastante concentrado nas páginas de seu jornal velho enquanto esperava pelo seu embarque. Acontece que o Sr. Alfred esperou um voo que demorou anos para chegar. Para falar a verdade, a sua longa espera fez com que ele transformasse o terminal em sua casa. Então, Alfred ficou no Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, por incríveis 18 anos. Você deve estar se perguntando o motivo para que ele ficasse lá durante tanto tempo, né? A gente mal tem paciência para esperar algumas horas até o embarque, imagine esperar mais de 10 anos. Parece até uma coisa de outro mundo, né? Mas eu não estou falando de ficção. O plano de Alfred era viajar para o Reino Unido, mas uma série de problemas burocráticos impediu que ele, ao menos, saísse do aeroporto. Vamos conhecer a história de um homem que não foi reconhecido como cidadão por nenhum país. Eu sou Benjamin e se prepare. Essa história é quase que uma novela mexicana de tão inacreditável e absurda. Para falar a verdade, virou até inspiração para o filme de Steven Spielberg, lá em 2004, chamado O Terminal. Antes do aeroporto virar a sua casa, Alfred passou por uma vida bem comum. O homem não sabia o que aconteceria com seus planos para o futuro. E quem é que imaginaria uma coisa dessas? Em uma família de classe média, ele passou parte de sua vida no seu país de origem, o Irã. Somente aos 30 anos de idade é que Alfred decidiu estudar na Universidade de Bradford, do Reino Unido. O homem aproveitou a oportunidade para participar de intensos protestos contra Mohammad Reza Pahlavi. Na época, o monarca era visto como uma grande liderança no Irã e não admitia a ideia de sofrer críticas. Pahlavi acabaria sendo pressionado pelo seu próprio povo a fugir do país, mas isso só foi acontecer depois. O contexto daqueles anos era bem diferente, com nenhuma previsão de mudanças. Alfred só teve coragem de participar de manifestações fora do país quando estava estudando no Reino Unido. No entanto, os rumores invadiram o Irã e a imagem do homem já estava queimada. Depois de longos 3 anos na Universidade de Bradford, Alfred voltou para o Irã e enfrentou as consequências. De acordo com ele, as suas opiniões políticas serviram como justificativa para o seu exílio. O homem já não era mais visto como iraniano e, por sua vez, ele não era mais bem-vindo no seu país de origem. 4 anos se passaram e nenhuma nação europeia queria recebê-lo. Parecia que o azar havia tomado conta de seu futuro e ele não sabia mais o que fazer. Para onde ia, se não aceitavam em lugar algum? As coisas mudaram um pouco de rumo quando a sorte sorriu para ele de novo. O alto comissário das Nações Unidas, lá na Bélgica, concedeu um status de refugiado para Alfred. Agora, ele já não era uma pessoa sem nacionalidade. O homem poderia novamente ter onde morar, sem correr o risco de ser preso por infringir as leis dos países. Ele queria recuperar o tempo perdido, aproveitando tudo o que aprendeu nos 3 anos em que estudou no Reino Unido. Inclusive, Alfred começava a pensar nos seus próximos passos. Você acha que acaba por aí? Nada disso. A novela está só começando, meu querido. Motivado por um segredo daqueles, Alfred não se mudou para a Bélgica. O homem decidiu ir para o Reino Unido, ao menos durante algum tempo. A realidade bateu em sua porta e todo o segredo foi revelado. Alfred, já adulto, descobriu que sua madre não era sua madre. Acontece que a sua mãe biológica era uma enfermeira escocesa e teve um caso com seu pai. Isso fez com que Alfred não fosse reconhecido como cidadão britânico. Assim, começava a sua missão para conseguir morar no Reino Unido. Tudo isso estava acontecendo no ano de 1988. Sim, justamente o ano em que as coisas chegaram num caminho sem saída.
Alfred, ou Mehran Karim Nasser, tinha as sobrancelhas longas e tão escuras quanto os seus olhos. O seu curto bigode parecia ter sido modelado apenas para aquele rosto. Era como uma caricatura que fazia com que ele fosse reconhecido de longe. Esse homem não poderia ser um cidadão como outro qualquer. Não sabia que ficaria conhecido no mundo inteiro. Ainda no ano de 88, ele começou a sua grande missão de ser mais do que um refugiado. Alfred pegou um avião para Londres, sendo Paris o seu destino final. Tudo corria bem até que ele foi barrado no aeroporto de Heathrow. Como ele era refugiado, os seguranças pediram a documentação para provar de onde vinha. E foi aí que as coisas começaram a ir de mal a pior. Acredite se quiser, mas ele não estava com seus documentos. Alfred disse que todos os papéis haviam sido roubados no trem da Bélgica para Paris. Mas, então como é que ele tinha chegado até ali? Ninguém conseguia entender. Você não pode simplesmente entrar no avião internacional sem os documentos e passaporte. Alfred estava no aeroporto de Londres, mas os seguranças não deixaram que ele fosse embora. De qualquer maneira, mesmo ilegalmente, ele conseguiu seguir rumo ao aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. E essa seria a sua última parada do trajeto. As autoridades de lá não permitiram que ele saísse do terminal. Sem os documentos, Alfred não podia fazer absolutamente nada. O homem chegou a ser preso dentro do aeroporto porque ele tinha chegado até ali sem o seu passaporte. Isso é crime e encarado como uma tentativa de entrar ilegalmente no país. Mas a sua situação era ainda mais complicada, muito mais complicada do que isso, e ninguém poderia deixá-lo preso por muito tempo. Quando algo do tipo acontece, a pessoa é enviada para o seu país de origem. Acontece que Alfred não tinha mais uma nação para chamar de sua. Então sabe o que aconteceu? Alfred ficou simplesmente preso no aeroporto. Nenhuma das autoridades sabia o que fazer com o homem. O terminal era para si apenas um ponto de embarque e desembarque, mas se tornou um lar de um homem sem país. Alfred achou que ele só ficaria no aeroporto durante alguns dias ou até mesmo semanas. No entanto, os meses foram passando, depois anos, e o homem continuava morando no Terminal 1. Pessoas iam e vinham, mas ele continuava sempre no mesmo lugar. Com o passar do tempo, é claro que Alfred teve que se adaptar ao seu lar temporário, ou não temporário assim. Ele geralmente ficava sentado num banco vermelho e lia o seu jornal, todo santo dia, ou então escrevendo alguma coisa em seu diário. Bom, por pior que parecesse, preciso confessar que não existiam só pontos negativos. Vejam bem, quando ele queria comer, era só dar alguns passos numa praça de alimentação. Queria um banheiro? Sem problemas. Tinha um a poucos metros de onde ele sempre ficava. Era possível até mesmo lavar as suas roupas numa lavanderia dentro do aeroporto. É claro que não é um cenário ideal, né? Longe de mim ficar com vontade de morar no terminal. Mas pelo menos dava para sobreviver, né? Aos trancos e barrancos. No entanto, anos se passaram e as suas economias estavam chegando perto de acabar. O que Alfred faria para comprar as suas comidas e lavar as suas roupas? O tempo estava passando, sem chance de um milagre acontecer de uma hora para outra. A sorte não era o seu sobrenome, e disso nós temos certeza. Mas as pessoas começaram a reparar no morador do aeroporto. Sua história acabou se espalhando e, pouco a pouco, pessoas generosas queriam fazer algo a respeito. Alfred começou a receber doações que ajudaram significativamente. Depois de vários anos e muita burocracia, ele finalmente poderia ter novos documentos. Mas sabe aquele azar que acompanhou o homem até aqui? Pois então apareceu de novo. E dessa vez veio como um raio. Alfred estava apto a conseguir sua nacionalidade na Bélgica, mas teria que ir pessoalmente no país. Só que ele não podia sair do aeroporto. Por quê? Porque ele não tinha os benditos documentos. Imagina só a cena. Um advogado francês ficou chocado com a situação e decidiu ajudar. Em 99, o governo belga finalmente concordou em enviar os documentos pelos correios. Seria um ponto de virada na vida do pobre homem? A sua nacionalidade foi reconhecida como sendo iraniana. Mas, por incrível que pareça, Alfred não aceitou a proposta. O homem declarou que tudo era falso porque, nos seus documentos antigos, ele estava com a nacionalidade britânica e com o nome Alfred Mehran. Um advogado francês não estava acreditando naquilo. Depois de quase 10 anos tentando vencer a burocracia, Alfred simplesmente decidiu continuar no aeroporto. Bom,
Parece que a situação toda acabou mexendo com a cabeça dele. E não é para menos. Imagina, morar num terminal durante 18 anos. O passado da pessoa acaba ficando dentro daquelas paredes. E o que a gente sabe é que Alfred só saiu do aeroporto no ano de 2006. E nem foi por vontade própria, não. O homem foi hospitalizado por causa de uma doença não revelada. Ele saiu do hospital e não voltou mais para o aeroporto. Era o fim de uma longa jornada. Embora não tenha conseguido um voo para Londres, acabou recebendo liberdade para ir na França. Em 2008, Alfred já estava morando num abrigo do país quando recebeu $250 mil. O estúdio da DreamWorks queria lançar um filme inspirado em sua história. Essa é a história do homem que ficou preso no aeroporto de Paris por incríveis 18 anos. Atualmente, Alfred ainda mora nos subúrbios do país e não tem uma casa própria. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o nosso vídeo e deixa o like aí, tá?